Bem-vindo a mais um episódio do About Data, o podcast oficial do Zorro Analytics. Gente, estamos começando mais um episódio do About Data. Estou aqui com um convidado super legal, que é o Rafael Gregório. Ele é Head de Inteligência Artificial, tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e a gente vai falar do tema de Data Ethics, né? Garantindo o uso responsável de dados das instituições. Obrigada por estar aqui com a gente, Rafael. Imagina, eu que agradeço. Super feliz aí com o convite. E deixa eu te perguntar, puxando já para Data Ethics, como que você enxerga a ética de dados nas instituições hoje, puxando para o mercado financeiro? Primeiro, porque é importante, né? Por dois motivos super básicos, né? Que é a grande quantidade de dados que a gente tem disponível, que a gente utiliza hoje, e pela utilização em modelos de inteligência artificial. E aqui abrindo a inteligência artificial de forma mais ampla, ou seja, modelos de machine learning e o que a gente chama hoje mais de IA mesmo, ou IA generativa. Então, dada a saída desses modelos, tratar dados com ética é super importante para as várias instituições e mercados. Hoje, como é que eu enxergo? A gente já vem numa disciplina de Data Ethics quando a gente fala de governança de dados e quando a gente fala, sobretudo, de privacidade. Então, lá no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, é tanto tratar bem o dado do cliente, quanto prezar pelo consentimento do cliente para usar o dado para determinada finalidade. Então, esse capítulo da LGPD, que já foi implementado no Brasil há alguns anos, então a gente já tocava o assunto de ética de dado. Só que agora isso ficou muito maior, até maior do que a LGPD. Porque além de privacidade, consentimento e, claro, governança no sentido de rastreabilidade do dado, qualidade do dado, agora a gente tem outros assuntos que emergem. Por exemplo, viés ou justiça no dado. Então imagina que agora a gente está falando de grandes modelos de LLM, né, com IA generativa, que eles são treinados com escopos imensos de dados e que esses escopos imensos de dados carregam os vieses humanos em termos de avaliação de pessoas, ou de opinião, ou de pensamento. E isso pode ser reproduzido num algoritmo, por exemplo, de LLM, que subsidia um chatbot. Então, a resposta desse chatbot pode carregar também um viés humano e talvez um preconceito, né, no processo de treinamento dele. Então, justiça é um assunto novo que emerge, que a gente precisa aplicar não só em IA, não só em IA generativa, mas também nos modelos de machine learning. Explicabilidade. Imagina que é difícil, até para a gente aqui que trabalha com dados, explicar a saída de um modelo. Quanto mais complexo esse modelo, mais difícil é, e muitas vezes esse modelo também é melhor do ponto de vista de performance. Então a gente acaba usando mais. Agora imagina que agora eu preciso explicar também a saída desses modelos para o cliente. E isso já está na LGPD. Então todo cliente tem a prerrogativa de solicitar um dossiê para que determinada instituição explique onde a gente está usando os dados, certo? Agora imagina que todo mundo também possa pedir um dossiê para que explique a saída, a resposta de um modelo de IA com os dados que a gente utiliza desse cliente. Então, explicabilidade ou transparência, né, para dar um termo mais genérico, é um novo assunto que emerge do ponto de vista de ética de dado. E a gente também vai precisar embarcar isso no nosso dia a dia de governança e, mais ainda, em como traduzir e enviar isso para o cliente quando ele solicitar para a gente. Então, justiça, explicabilidade, accountability. Imagina o seguinte, a gente pode usar um modelo de LLM aplicado no chatbot, desenvolvido internamente ou comprado por um fornecedor. Se eu tenho um problema no atendimento, na experiência, na jornada do cliente, quem é responsável por ele? Então, até então, quando a gente olhava os modelos de machine learning internamente, a gente que desenvolvia era responsável, retreinava o modelo, melhorava, desligava, enfim, eram ações. Agora, além disso, a gente também vai precisar ser accountable, in compliance, para o meu cliente lá fora. E explicar para ele por que funcionou, não funcionou, alucinou, não alucinou. Inclusive o mais básico do ponto de vista de experiência e jornada. Explicar para ele que naquele momento ele está lidando com a IA.
e não com o ser humano. Então, a gente já tinha essas preocupações, evoluiu muito, mas agora, com as novas tecnologias, esse escopo cresce bastante, além de privacidade. Com esse grande volume de dados, como que você previne que vai haver vieses no output? Existem algumas técnicas no dado, no processo de desenvolvimento ou mesmo na saída, na resposta de um algoritmo. Então, quando a gente está falando de modelos de machine learning, a gente mensura o impacto de um atributo, de uma variável desse modelo, em relação à distribuição dessa variável, em relação à distribuição da saída do modelo. Então, um exemplo simples, a gente não usa isso hoje já tradicionalmente nos modelos de machine learning, mas um exemplo para clarificar. Imagina que algum modelo lá de avaliação de risco de crédito, de escoragem de risco de crédito, recebe o atributo sexo. E quando eu olho a distribuição dos meus clientes, é mais ou menos 50% homens, 50% mulheres, certo? E aí, quando eu olho a saída desse modelo, a boa escoragem é 65%, 70% mulheres e 35%, 40% homens. Então, existe uma disparidade entre a distribuição da minha variável sexo com a minha saída do modelo. Então, é possível que aí esteja havendo uma injustiça, um bias, um viés em relação àquele atributo à saída. Claro que eu posso fazer isso para todas as variáveis do meu modelo ou posso fazer isso para variáveis que a gente fala sensíveis ou de controle. Então, escolaridade é uma, porque você está trazendo um viés socioeconômico para a saída do modelo. E isso era uma variável que antigamente a gente usava bastante em modelos de risco, por sinal. Mas hoje pode já trazer um viés e isso aplicar uma injustiça no modelo final. Dependendo do dado, você pode ter problema para rodar no modelo. Por isso que é importante você testar mais de um tipo de modelo e mensurar performance. E eu acho que as pessoas estão começando a se preocupar com performance por conta de resultado mesmo, porque elas entenderam que não é só jogar o dado e você vai ter um output bom. E isso não era tão falado, porque a gente falava, inteligência artificial, e aí vem um outro pilar, que é a qualidade desses dados. Então, eles têm que estar tratados. E não só tratados, a gente tem que estar preocupado com segurança desses dados, que também é um pilar da ética, a parte de governança dos dados. E hoje em dia, no mercado financeiro, a gente tem o Open Finance. Então, o Open Finance ele é muito legal para compartilhar esses dados. E como que você enxerga esses dados que vêm do Open Finance e como que eles são utilizados em questão de modelo? Open Finance, qualidade, foi um tema que a gente cansou dias e noites discutindo. Hoje está bem mais estabilizado, legal. Tá? Mas, primeiro, eu acho que o Open Finance e o Open Insurance que está vindo também são uma das inovações, junto com o Pix, mais incríveis que aconteceram não só no Brasil, mas no mundo. Democratizar dados. Quando, alguns poucos anos atrás, a gente imaginava que isso era possível e empoderando o cliente, empoderando a pessoa que de fato é dona dos dados. Então isso para mim foi uma das mais incríveis inovações de mercado. Do ponto de vista de qualidade, esse foi um desafio na implementação e pós-implementação. Na implementação, cada instituição tem a sua forma de organizar os dados, tem a sua nomenclatura, de forma técnica tem o seu modelo de dados. Então ajustar isso para que ela fosse transparente, democratizável, compartilhável com todas as instituições foi um baita desafio. E até ensejou alguns atrasos na implementação. Mas depois que a gente implementou, claro que houve muita curva de aprendizado. Primeiro, para que os dados compartilhados, quando a gente recebia e quando a gente enviava, já assegurar que esses dados tinham critérios de qualidade por trás. Então, para que aquele campo que diz que aquele lançamento é de salário, é de fato um salário. E assim vai. Mas quando entra dentro da instituição dado compartilhado, aí existem outras preocupações de qualidade. Primeiro, dado o seu próprio modelo de governança. Então, esse dado, existe algum critério em cima que eu estou validando que salário é salário mesmo? Que aquele valor que veio com a quantidade de zeros que deveria vir. Aliás, eu peguei um caso desse semana passada, um salário de R$600 mil, que não era R$600 mil. De que aquilo está tendo update, de fato, que você precisa, dado a chamada da API.
Então, esses critérios de qualidade que antes não estavam no nosso escopo, por ser um dado externo compartilhado para um cliente, para uma instituição financeira, também entra dentro da disciplina de governança de dados. Então, qualidades básicas, estatísticas, se o dado vem, não vem. E aí, aumentando essa qualidade do ponto de vista de traqueamento, de update, dentro da sua estrutura de dados interna, se ela é um data lake, se ela está em domínios ou não de informação, quais são os critérios, ou o que a gente fala as camadas, né? Bronze, prata, ouro, do ponto de vista de critérios de qualidade de dados, de atualização. Então, tudo isso passou a ser, vamos dizer assim, novos processos incorporados. Por quê? Porque você vai usar isso para gerar valor, certo? Então, eu vou te dar um exemplo. Recentemente, a gente fez uma campanha de um grande lançamento de um produto nosso no Santander, que chama Free, que é uma conta, cartão e tudo de fato free, sem asterisco que a gente fala, porque não tem condição ou pré-condição para isso. E no intuito de trabalhar um pouco o ponto de vista de educação financeira, a gente abordou com dados do Open Finance clientes de outras instituições e falou assim, cara, você está pagando tarifa A, B ou C, de manutenção de conta, de cartão, de saque, na instituição A, B ou C. Então você pode economizar tanto comigo. Que bacana. E a gente chama o cliente para aderir a esse nosso produto, que é de fato free. Então, claro, é uma oferta comercial? Sim. É um processo de educação financeira para a pessoa saber o quanto ele está gastando? Também. Mas mais do que isso, é um exemplo super prático e importante da relevância do compartilhamento dos dados, do empoderamento do cliente e, claro, para que a gente consiga alcançar e ofertar isso, no todo o trabalho interno que a gente teve de qualidade. E literalmente a gente viu transação a transação, transação a transação, para ver se ela fazia sentido, se era aquilo mesmo, se estava correto, se tinha vindo correto. E assim a gente identificou, inclusive, vários erros. O ecossistema hoje tem um mecanismo de acionamento que corrigiu o dado, não só para mim, que legal, usuário do Santander, mas para todo o ecossistema. Então, quando tem algum erro, vocês sinalizam para esse ecossistema e aí o dado é corrigido para todo mundo. E tem algum critério, por exemplo, todos os dados têm que ser compartilhados da camada Gold, ou alguma coisa assim, para estabelecer que o dado esteja normalizado mesmo? Na origem, só as nomenclaturas de transação. Agora, critérios de qualidade na origem, Nenhum. Não tem. Mas está caminhando para isso. Está caminhando para isso. E hoje o mecanismo de correção do ecossistema funciona super bem. Então, quando você identifica alguma coisa, abre um ticket, tem um SLA, que é breve, e tem funcionado. Mas mais do que isso, a gente via o percentual de erros ou de falhas lá no início do processo, era bastante grande. Hoje já roda super bem. E é muito legal você falar da personalização, do quanto é possível usar os dados do Open Finance para oferecer produtos melhores. E as pessoas, elas estão dispostas, porque muitas vezes elas não têm consciência do quanto elas estão gastando atualmente na instituição que elas estão. Então, também tem um processo de educar esse cliente, falar, olha, você ao compartilhar os dados, você vai receber valor também. Tem valor para você isso aqui, eu vou te oferecer um produto melhor, não? E com relação à segurança, porque o Open Finance, ele vai compartilhar dados entre diferentes instituições e elas estão com diferentes níveis de maturidade. E isso pode ser uma questão de segurança. Como que o ecossistema está olhando isso hoje? O ecossistema já olha segurança. Aliás, bancos no Brasil é o ecossistema que mais investe em segurança, em cyber, que está na fronteira de tecnologia. O Open Finance é um sistema fechado de compartilhamento. Então, não é qualquer instituição que pode entrar. Claro, instituições financeiras, instituições de pagamento. Mas para participar desse ecossistema, você já tem pré-requisitos de segurança e, claro, do próprio funcionamento das APIs do ecossistema, que torna ele bastante robusto. Muito mais robusto, e é curioso a gente trazer hoje o tema de segurança dentro do ecossistema do Open Finance, porque ele já nasceu muito mais robusto do que era o antes. O que era o antes? Você tinha dificuldade de saber onde o seu dado estava, né, rodando por aí.
ele era comercializado sem... na verdade, às vezes com o seu consentimento, mas sem você ter clareza em relação à finalidade do uso. Então, no Open Finance, mais do que as camadas de proteção da API, do ecossistema, da forma como a gente transaciona o dado, eu acho que tem uma camada extra que é super importante, que é a transparência para o usuário. Que é você consentir exatamente o que você quer compartilhar e saber a finalidade do uso daquela informação. Então ele é controlado não só no sentido no back-end ali da segurança, mas ele é controlado no front, na experiência do cliente. Por isso que eu acho que ele é uma revolução incrível do sistema financeiro. É muito legal se falar da parte de qualidade, porque eu vejo muitas pessoas olhando o produto e elas têm grandes expectativas para o produto e qualidade é sempre, a gente vê na hora de fazer, e não é assim, na minha opinião, o pilar principal, porque se você não tiver qualidade, você não vai conseguir ter produto nenhum. Sim. E pouco se fala da importância da qualidade. Falando de inovação e produto, o que você tem visto hoje no mercado que te chamou a atenção, mas tecnologia no geral, que você falou assim, caramba, isso aqui é genial? Tem algumas coisas que juntas formam para mim o que eu acho que a gente vai caminhar em termos de ecossistema financeiro. Eu realmente acredito que a gente vai viver uma nova fase de wallets. Então, alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, a gente vivenciou instituições de pagamento que ofereciam wallets financeiros, que por serem wallets, traziam um benefício da praticidade do que é uma conta corrente tradicional, mas com custos próximos de zero ou iguais a zero para o cliente final. Só que no fundo, por mais que elas tivessem essa capa de wallet, para o cliente final parecia uma conta corrente. Então você transacionava ali, tinha o seu cartão e assim vai. Agora eu acho que a gente vai evoluir do conceito de wallet. Ela não vai ser mais uma wallet como se fosse a minha carteira que está aqui no meu bolso agora. Ela não tem só cartão de crédito. Ela tem outras coisas minhas. Tem uma foto, tem outras coisas, tem cartão de fidelidade, tem uma série de outros serviços que eu utilizo. Eu vejo que a gente está caminhando para um processo de wallet em que ela vai consolidar a sua vida financeira, ela pode consolidar marketplaces para o seu processo de compra também, e ela vai consolidar os seus dados, em que os seus dados podem se tornar algum tipo de produto e que você possa transacionar isso. Mas mais do que isso, é onde eu vejo ainda mais valor. A sua carteira, além de dinheiro, ela vai ter dinheiro digital e ativos digitais. Perceba, você consolidou, é um novo conceito de wallet. Agora vem o ponto das tecnologias, porque eu acho que tudo está caminhando para isso, vai ser quase que um produto inovador, porém natural. Você tem a tecnologia do blockchain por trás, você tem as novas moedas digitais como o real digital, em que as duas coisas vão se juntar e vão permitir você tokenizar ativos, particionar ativos. Então imagina o seguinte exemplo, até hoje, desde que o mundo é uma dor você, por exemplo, comprar e vender um carro. Você sempre fica naquele dilema, putz, eu pago primeiro ou a pessoa vai assinar o DUT, me entregar o DUT assinado e depois, na confiança, eu pago depois. Quem faz primeiro? Fica até uma coisa brincadeira, você vai no cartório que é do lado do banco, e até hoje você tem que fazer isso e fica quase que um jogo assim, um segurando o DUT e o outro com o celular na mão para fazer a transferência. Claro que já existem vários Detrans no Brasil que você tem o DUT eletrônico, mas mesmo assim esse aspecto da confiança ainda permanece. Com a tokenização de ativos, isso morreu. Porque ao mesmo tempo que você transferia o real digital para outra pessoa, para o vendedor do veículo, por exemplo, a posse do ativo carro, que é um ativo real, ele pode ser tokenizado, um ativo digital, e quando você faz o match da transação, da transferência, a transferência de propriedade, ela já acontece ao mesmo tempo. E isso tudo vai e pode acontecer dentro da sua wallet. Então, contratos inteligentes, veículos, mercado imobiliário, para garantias,
ou mesmo para ativos digitais propriamente dito, propriedades, marcas, patentes e uma série de outras coisas, isso já vai acontecer de forma rápida, instantânea e automática do ponto de vista de propriedade. Então isso, blockchain, NFTs, que estão por trás, a tecnologia em si das carteiras, os bancos propriamente ditos já possuem, e a questão dos dados, que podem se tornar instrumentos financeiros, também essas tecnologias por trás que tokenizam a sua informação. Claro que por trás precisa de algum modelo que precifique isso, crie um mercado para isso, e ao criar um mercado para isso, esse conceito de multibanco que a gente já vive, ele pode ser o agregador das informações. Porque aí vem um aspecto positivo da indústria bancária, com o LGPD, com o Open Finance, que é a questão da confiança nessas instituições, da guarda da informação, do uso, da transparência, da tecnologia. Então já é também um ecossistema um pouco mais protegido e testado. Então é para aí que eu enxergo que a gente está caminhando com a junção de todas as tecnologias, com iniciação de pagamento, agora sem transbordo, que você pode fazer pagamento do seu aplicativo utilizando qualquer outra instituição financeira, sem sair, sem ter que logar, sem outros problemas de segurança. Enfim, tudo caminha para mim para uma nova visão de wallet. É muito legal porque, por exemplo, minha mãe é idosa e minha mãe, ela escutar falando isso, ela me mata. Mas ela usa o wallet, eu achei o máximo. Outro dia desse eu tava no shopping com ela, pegou o celularzinho dela, não, peraí que eu vou, minha wallet aqui. E é muito legal que as pessoas elas estão adotando. Até minha mãe, que é de uma geração que não é tão tecnológica, ela está adotando. E quando você fala de agregar, a gente abre o leque de produto. Até o próprio dado, ele passa a ser produto. Então, a data de nascimento, tipo sanguíneo, isso passa a ser produto. Então, por exemplo, um hospital, ele tem interesse em saber o nosso tipo sanguíneo. Até para oferecer alguma outra coisa, assim, enfim, não sei. E você amplia muito o leque e a gente está caminhando, agregando e gerando, de certa forma, um marketplace para negociação dessas informações ou de qualquer coisa que seja tokenizada. Sim. E aí é o pulo do gato, porque nem tudo precisa ser tokenizado, mas tudo pode ser tokenizado. Sim, mas aqui eu tenho um ponto que eu acho importante, até retomando o exemplo do carro. A gente vivenciou isso com o Open Finance. Quando o Open Finance foi lançado, houve uma chuva de decepção do cliente. Por que isso? Porque demoramos para entender como utilizar isso para gerar valor. Os bancos estavam tão voltados ali a implementar o modelo. Claro, todos eles pensaram inicialmente em possíveis cases, mas a implementação do modelo ela foi inovadora e foi complexa, foi difícil. E mais agora é que a gente tem aprendido e extraído muito valor das informações. E aí sim atendido as expectativas do cliente do ponto de vista de benefício. Não só gerando o benefício, mas evidenciando, mostrando, educando o cliente que o benefício foi gerado por conta daquele compartilhamento de dados. Eu acredito, novamente, que a gente vai caminhar para esse conceito de wallet, com todas as tecnologias que já estão ou em uso ou em teste. E algumas coisas a gente vai identificar benefícios de forma mais imediata. Todos os dias a gente faz transações de carro, veículo, imóvel, e isso gera uma adoção desses benefícios, dessas novas tecnologias, de forma bem mais imediata, como foi o Pix. Todos os dias a gente fazia transferência. O Pix veio, quebrou uma série de silos do ponto de vista de experienciação, e a adoção dela foi recorde no mundo, é um case mundial. Eu vejo sim que dados vão ser algum tipo de instrumento financeiro, algum tipo de mercado, de marketplace vai surgir disso. Mas vai demorar um pouquinho, na minha visão, para a gente ter essa adoção. Porque mercados com dados diferentes, dados de saúde, alguns tipos de dados comportamentais, a gente vai entrar primeiro numa discussão de como organizar isso, como agregar camadas de qualidade, como superar ou educacionar alguns dilemas relacionados à privacidade. E aí a gente vai vir com produtos e benefício que a gente consiga de fato evidenciar para o cliente. Ao cliente entender isso, aí vem a adoção. Aí vem o aumento do compartilhamento, vem o ajuste do que seria ali algum tipo de precificação desses dados. E aí vem esse círculo virtuoso de mais e mais adoção e democratização. A gente vivenciou isso no Pix numa velocidade super rápida.
Estamos vivenciando isso no Open Finance, agora num tracking bom de velocidade. E eu acredito que a gente vai vivenciar isso também com as wallets. O brasileiro, ele costuma adotar muito bem tudo, né? Eu acho que no caso do Pix, a simplicidade contou muito, porque as pessoas falaram, meu Deus, estou conseguindo transferir na hora, olha, e parece que virou um movimento das pessoas, deixa eu testar como que funciona. E também aquelas pessoas mais desconfiadas, falam assim, não vou testar isso agora não, deixa passar um tempo. E é muito legal, porque o brasileiro, ele gosta de testar novas tecnologias, e isso faz daqui um mercado muito interessante, né? A gente tem essa característica. E você sente, você falou assim, acho que talvez demore. Por que você acha que talvez a gente tenha momentos que o brasileiro ele se joga mais para adoção e outros de menos? Sim, o brasileiro, isso, gente, é aferido, tá? Bom, eu faço parte de um banco global. Quase tudo que é inovação que a gente faz, a gente testa primeiro no Brasil, exatamente pelo comportamento do consumidor brasileiro de testes de novas tecnologias, de ser bastante assíduo em redes sociais, que você dissemina a informação de forma mais rápida. Por que eu acho que ele adota umas mais rápidas e outras mais devagar? Exatamente por isso está embutido no dia a dia dele ou não. Uma coisa é a gente testar algo que já está no seu dia a dia, que é uma questão de adoção. Outra coisa é quando isso não faz parte do seu dia a dia, em que você precisa de um processo de aprendizado, não só da tecnologia, mas de ambientação do qual é o valor que ela gera para você. A percepção de valor, em qualquer mercado, mas no nosso mercado em específico, por conta da fronteira de conhecimento, da quantidade de players que estão no mercado, a percepção do valor é a chave para um cliente te escolher todos os dias, ao invés de escolher os outros 5 que talvez estejam lá no aplicativo dele. Então a geração da percepção do valor do cliente demora um pouquinho. Demora porque você precisa ter por trás, né, a criatividade de como eu mostro, o que eu crio, como vai mudar a vida dele. Muitas vezes está embarcado, quando não está no dia a dia dele, está embarcado algum tipo de fato, inovação de fronteira, de mudar um comportamento e não só de melhorar um comportamento. Então ele é um processo de inovação mais amplo, não de melhoria do dia a dia. O Pix ele foi uma melhoria estupenda de dia a dia. Eu que vivi o DOC ainda, que era terrível. Depois ainda veio o TED, mas, cara, dá uma raiva quando batia 5 da tarde e você não podia fazer mais transferência. Então, aquilo já estava embutido e foi uma melhoria de processo e a percepção é clara e rápida de valor. Mas é muito engraçado ver que, por exemplo, o Pix, que foi assim, cara, matou o DOC praticamente e o TED, então já se fez. Mas hoje em dia, por questões de segurança, a gente está tendo, as instituições estão tendo que limitar o Pix. Então, horário, valor. E isso está falando assim, poxa, a gente é um retrocesso, a gente está voltando porque era o DOC e o TED. Sim. É muito triste isso. Então, assim, como que você enxerga? Será que isso vai se adequar? Como que está indo? Porque é você pegar uma inovação e você dar um passo para trás, porque você não consegue acompanhar as fraudes, por exemplo. As fraudes estão muito modernas, elas estão ali toda hora melhorando. Sim, aqui tem um pouco de tecnologia, um pouco de jornada, um pouco de experienciação. Como é que a gente tem feito para acompanhar isso, tá? Até pouco tempo atrás, quando lançou o Pix, era só a transação normal de transferência. Então eu lembro dessa discussão como se fosse uma dúvida, qual é o limite que a gente vai dar? Vai ser o mesmo do TED? Vai ser diferente? Mas agora é diferente. Lembrando, tá, gente, quem não viveu o TED aí, o limite de transferência do TED, quando você agendava no fim de semana, ele juntava. Então ele não contava sábado e domingo. Então quando você fazia a transação na sexta, ele já juntava tudo para segunda-feira. Então era uma dor de cabeça danada. Então, o que a gente, no início, era só a transferência do Pix. E a gente meio que copiou as regras do TED para aprender. Isso foi muito ruim do ponto de vista de experienciação. Hoje, conhecer o cliente, mas muita inteligência e particularização. Como é que isso melhora no dia a dia a experiência? Primeiro, sim, você vai ter alguns limites ali prudenciais, mas acontece, claro, da gente ter de fazer em um horário diferente ou um valor maior? Sim. Então, personalização.
No nosso app, por exemplo, você pode personalizar algumas janelas de valores por horários diferentes. Esse é um primeiro e simples método. Inteligência. Você pode usar a geolocalização, identificar onde você está naquele momento e por onde você está naquele momento, regular quais são os seus limites de transferência. Terceiro item, que também é tecnologia por trás, modelos de cyber. Para determinado valor, a sua jornada é limpa. Você vai lá, põe o destinatário, né, a chave Pix, o valor e manda bala. Se o valor é muito alto, você pode ter como se fosse um segundo fator de autenticação, facial, algum dado biométrico, enfim. E isso já te libera um valor maior. Então, tecnologia e personalização tem que estar por trás disso para facilitar a tua jornada. Existem algumas instituições que ainda estão naquele passo 1 da jornada, que vamos fazer a transferência, o teu limite está duro, chapado aqui, que é tanto. Passou disso aí, você vai ter um problema, um atrito na jornada. Então sim, hoje a gente tem caminhos diferentes que permitem transacionar valores bem mais altos. Agora, tem o outro lado também. Fraude no Brasil é uma baita preocupação. A gente é campeão mundial em fraude, tanto fraude cibernética em instituições financeiras, quanto por engenharia social. E quando a gente fala de engenharia social, a gente é disparado o primeiro lugar. Então, quando você tem um problema de fraude, quando um cliente tem um problema de fraude, o tamanho do atrito é muito grande. Tanto do ponto de vista prejuízo financeiro, grande parte das vezes as instituições abarcam esse prejuízo, mas quanto também do atrito da jornada, da chatice que é, em português bem claro, de você ter de reaver conta, de reaver celular, de reaver senha, de reaver os valores. Então, é sempre um trade-off ali difícil que a gente precisa manejar para manter a experienciação, mas também para particularizar ali e você ter mais flexibilidade no dia a dia. Eu lembrei agora que lançaram, o governo federal lançou um mecanismo para travar o celular quando ele fosse roubado e virou muito meme, porque as pessoas falaram assim, nossa, funciona mesmo, eu tô conseguindo deslocar agora. Você fala assim, caramba, a gente está tendo que evoluir muito, mas pelo menos tem tentativa. Eu ri tanto, porque o cara falou assim, eles só não falaram como agora, eu volto. E eu falei, meu Deus do céu. Mas é bom a gente ver que tem essas tentativas, que tem essa preocupação com segurança e que, de certa forma, o cliente ele é levado em consideração. E que você tem um prejuízo dos dois lados. Então, por isso, tem um trabalho assim, exaustivo em recuperar isso. E sobre dados biométricos. Cada vez mais as instituições estão adotando a biometria. Sim. E isso realmente agrega uma camada de segurança? Como que funciona? Por que está um hype entre as instituições? É uma camada de segurança extra, que tem um ótimo nível de performance. Tem um fator que eu acho super importante também, sobretudo em provedores de soluções biométricas, que é a integração. Então hoje é um tipo de solução de segurança que se integra bem com as tuas ferramentas, os teus aplicativos, os teus canais de atendimento com o cliente. E aqui vem um ponto extra da primeira pergunta, do primeiro tema que a gente tratou aqui, que foi Data Ethics. Pelo menos nós, instituições financeiras, passamos também a mudar ali os nossos processos para, junto do assessment que a gente faz com todo fornecedor do banco, do ponto de vista de critérios, de qualidade de dados, de respeito ao LGPD, de canais de atendimento ao cliente interno, a gente, mas também cliente externo. Agora a gente agregou uma camada extra, que é aplicar esses frameworks de Responsible AI, de ética, também na avaliação dos nossos fornecedores, quando ele é um fornecedor intensivo em dado e intensivo em inteligência artificial. Então essa é uma disciplina super nova, que pelo menos lá na minha casa, lá onde eu trabalho, para aqueles fornecedores que são mais intensivos nisso, a gente começou a reformular as informações que a gente colhe, e subir a régua ali dos requisitos, para que a gente assegure também que o fornecedor tenha os melhores critérios do ponto de vista de LGPD, de preocupação com performance do modelo, de não ter viés. Esse é um ponto super importante, sobretudo quando a gente fala de biometria facial.
né, de perguntar para esse fornecedor, vem cá, qual que é a performance do teu modelo? Bacana, é X%. Mas ele é X% com todo mundo? Independente ali de fatores sociais, de fatores físicos, ele tem mais ou menos ali a mesma performance com todo mundo, isso é fundamental. Não só do ponto de vista de segurança, mas novamente, essa é uma tecla que eu bato sempre, do ponto de vista de experienciação. Mensurar isso, né? Porque senão fica muito vago. Então, peraí, qual que é a performance? E você estabelecer qual que seria o ideal, não? Eu quero atingir isso aqui. E quando você faz essas exigências, sobe a régua do mercado inteiro. E é muito importante fazer. Quando está uma grande instituição, ela tem esse, eu vou colocar assim, um papel social. E aí eu acho que entra muito, assim, quando a gente fala de papel social das instituições, é você subir a régua do mercado. É o poder das instituições de subir essa régua e como que isso reverbera. Então é muito legal e eu tô vendo você falar muito dessa parte de, por exemplo, explicativa dos dados, da qualidade, então do viés. E parece óbvio, mas nem todas as empresas estão olhando isso. Então a gente vê muitas empresas anunciando produtos que na hora do teste para a imprensa eles aparecem com viés. E, por exemplo, o Brasil, ele é um país que a gente tem muita diversidade. Então, essa questão do viés, ela é extremamente importante. E como tem sido o resultado, por exemplo, quando você vai trabalhar com esses dados que você identificou que tem viés, e como tem sido esse trabalho? A preocupação do viés é enorme, ela não é unânime por um motivo interessante, que é assim, muitas vezes a gente carrega viés da nossa origem de dados, certo? Então você treina os modelos em cima desses vieses, às vezes mais ocultos, às vezes menos ocultos. Então quando, eventualmente, dependendo do tipo de contexto de dado que você use, quando você elimina o fator do viés, o seu modelo pode perder qualidade estatística. Sim. Por isso que isso é um assunto difícil de tratar. Mas eu vou te dar um exemplo de uso que a gente tem lá no Santander que eu acho super importante. A gente tem um modelo, a autorregulação bancária, né, no Brasil, de identificação de clientes vulneráveis. A gente só usa para identificar quem é o cliente vulnerável e adaptar o atendimento dele. Então, este cliente que a gente identifica com vulnerabilidade, que pode ser permanente ou transitória, a gente muda completamente, por exemplo, Uma pessoa idosa, por exemplo? Idade é um fator, financeiro é um fator social, fator transitório, exemplo, Rio Grande do Sul. Então é um fator de vulnerabilidade. Então, quando a gente marca essa pessoa como vulnerável, ele liga, por exemplo, na nossa central, a árvore dele é completamente diferente, praticamente direta. Legal. Um outro exemplo, quando a gente marca o nosso cliente como vulnerável, o nosso book de oferta para ele muda completamente. Por quê? Porque a gente tem preocupação com o cliente de que, dado uma característica transitória permanente de vulnerabilidade, ele pode ter dificuldade, por exemplo, de entender o que é uma oferta comercial. E aí ele fazer uma aquisição errada. Então a gente não quer esse tipo de atrito na jornada, a gente não quer esse tipo de experienciação para o nosso cliente. Então a gente trata ele de forma diferente, mas somente para fins de atendimento. Então. Esse é um modelo benchmark, inclusive o Bacen propriamente já deu esse feedback para a gente, é um modelo benchmark lá do Santander para o mercado como um todo. Então é uma preocupação nossa em todos os níveis, quando a gente está produzindo o modelo, quando a gente está utilizando o modelo, para que a gente utiliza o dado, claro, e o modelo, que experiência é fundamental. No Santander a gente fala que a gente tem uma obsessão para ser o principal banco no Brasil, o principal banco dos brasileiros no Brasil. Isso é escolha. Novamente, você pode escolher X bancos a qualquer momento e trocar entre eles num swap, né, da tela. Então, para isso, a experienciação de jornada é fundamental. E a gente tem, dado uma diversidade no Brasil, muitos Brasis dentro do Brasil. Então, muitos contextos de vulnerabilidade, transitória ou não.
E para que eu seja principal para todos eles, eu preciso adaptar a minha experienciação para todos eles. E para que eu adapte essa experienciação para todos eles, se eu não corrigir esses vieses na origem, eu não vou tratá-los de forma adequada e particularizada. Então, por isso a preocupação enorme que a gente tem com isso. Porque não basta para mim mais só ter o melhor métrica estatística do modelo. Eu preciso ter a melhor experiência. Essa questão da experiência é muito interessante. Eu vi a Ana Zucato, que fundou a Nó, falando que ela fica muito irritada quando o banco dela tenta oferecer uma batedeira, por exemplo. E os bancos, eles estão, de certa forma, caminhando para escorar o marketplace. Então, você abre o aplicativo, você encontra tudo menos o seu extrato bancário. Isso não necessariamente é uma experiência boa. E eu queria que você comentasse isso, assim, desse caminho que os bancos estão tomando. Os bancos hoje encaminham para ser multibancos e marketplaces, né? Aí vem um ponto do aprendizado ali do Open Finance, mas olha que curioso isso. Há um tempo atrás, em um outro evento, eu falei assim, olha, a gente ainda está aprendendo a particularizar a experiência. E é um caminho. Então, até agora, a gente juntou maior quantidade de dados, aprendeu a tratar esses dados, aprendeu a fazer algumas ofertas que sejam super contextualizadas por convicção, que agreguem na vida do cliente, que ele perceba que isso veio do compartilhamento de dados. Agora a gente está caminhando, junto com o ecossistema regulatório, para que você seja de fato multibanco. Não só receba dados de várias instituições, mas para que você trate isso de alguma forma e isso apresente para o seu cliente de forma consolidada, porém explicada. E para que você passe a transacionar, utilizar esses dados, informações e o seu dinheiro de forma fluida, que é instituição iniciador de pagamentos e agora iniciador de pagamentos multibanco. O que eu vejo que é depois o próximo caminho? E aí, nesse ínterim, como a gente foi juntando muitos dados, a gente foi juntando marketplace, outras informações, outros serviços, os chamados super apps, né, que o mercado começou a vender. O que eu acho que é o próximo passo aí nesse processo de personalização? Aí beleza, eu tenho vários bancos dentro de um banco. Qual é o seu banco, Rachel? Então não se trata só de uma flexibilidade ali no front-end, que alguns já têm, né? Eu quero escolher esse quadradinho aqui, essa função aqui, essa esteira aqui, esse carrinho que a gente fala carrossel, de marketplace ou não. Então, hoje, algumas instituições têm mais um sentido ali de como eu ajusto um app, o outro como se fosse a minha tela ali do meu iPhone, do meu Android, que eu ponho quais são os meus apps da frente. Mas isso vai precisar ser feito com inteligência. Não só na inteligência do que eu mostro primeiro, mas na inteligência da experienciação. Quando a gente olha um consumidor médio ali e entende o processo de navegação dele dentro do aplicativo, cara, 90% das vezes são os mesmos 2, 3, 4 menus. São as 2, 3, 4 transações. Lembrando, eu tenho vários Brasis dentro de um Brasil. Mas como eu já mostro isso para a pessoa direto? Como front-end, sei lá, usa inteligência artificial para se adaptar. Se adapta, isso. Então esse e a gente está mesmo evoluindo, porque para fazer isso não é só front-end. Aliás, pelo contrário, o front-end é talvez o mais simples. Mas imagina que por trás ali, na cozinha, toda vez que a Rachel for logar, eu vou ter que fazer uma chamada no meu data lake e falar assim, cara, quem é a Rachel? O que ela usou recentemente? O que ela gosta, o que ela não gosta? O que ela já me sinalizou que gosta ou não gosta? Beleza, agora eu vou carregar o front-end da Rachel. Mas aí eu tenho que fazer isso para, sei lá, 8 milhões, 9, 10 milhões de clientes que me acessam todos os dias. Tempo de carregamento absurdo. Isso. Então esse é o aprendizado / o que está por trás que a gente vai evoluindo para proporcionar aí sim essa experiência. Chamada precisa ser em tempo real ou, por exemplo, já pode ter alguma coisa, algo pré-calculado, enfim? Pode ser das duas formas. Se ela for pré-calculada, aí vem um trade-off, né? Ela perde um tiquinho de flexibilidade, sobretudo em contextualização. Imagina que a Rachel pode ter vamos dizer assim, um comportamento de navegação e de uso do dia 1 ao dia 10 e um outro completamente diferente do dia 20 ao dia 30, ou mesmo um comportamento de uso em julho, agosto, mas Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, completamente diferente. Então eu perco um pouquinho de flexibilidade se ele já estiver pré-carregado, mas eu ganho em possibilidade, em democratização disso para todo mundo.
Se ele for near real time, eu ganho muito em particularizar a experiência, mas aí eu tenho uma dificuldade por trás de prover isso para todo mundo. É muito legal você falar dessa parte da experiência, porque eu entro no meu aplicativo, via de regra eu acesso sempre a mesma coisa. Sei lá, vou olhar meu cartão de crédito. E um dos bancos que eu tenho vários, mudou o menu e escondeu o cartão de crédito. Isso me deixou tão irritada. Eu falei, poxa, eu só acesso isso. Aonde eles colocaram? E aí você vê o ruído na jornada, porque eu vou clicando em várias coisas e às vezes eu até descobri onde é. Mas quando eu vou entrar de novo, não lembro. E eu fico clicando nas mesmas coisas num loop infinito. Eu falo, poxa, identificar esses ruídos na jornada é muito importante para saber se você está no caminho certo. Porque senão você começa a gerar um produto que ele fica totalmente descolado das pessoas que estão usando. E aí chega um momento que ninguém mais entende. E essa parte da experiência no Brasil, você sente que está se aproximando do cliente ou está se distanciando? Porque esses super apps, a gente entende a questão da monetização. Mas as pessoas estão gostando disso? Como que você enxerga? Olha, pior que estão, viu? Meu Deus. Eu vi, enfim, duas experiências em casas diferentes, eu vivenciei a implementação disso e nos dois cases eu confesso que foi surpresa internamente a adoção dos clientes em relação a esses marketplaces, a consumir, a identificar benefícios. Eu confesso que de fato foi uma surpresa positiva. Mas distanciando ou aproximando, eu acredito que a gente está mais educado internamente, só que o fluxo e a quantidade de coisas que a gente tem colocado no mercado ainda é difícil acompanhar esse ritmo. Então, via de regra, a gente coloca no mercado. A régua para colocar no mercado hoje é completamente diferente da que a gente tinha antes. Então, se tem, porque está embarcado desde o processo de desenvolvimento mais horizontal, o X, experienciação, para que isso entre na rua, seja publicado, esteja disponível para o cliente, porque novamente a chave hoje é a experiência. Mas claro, aí com o tempo você vai entendendo e adaptando. Como é que funciona isso dentro de casa? Isso é que eu acho incrível ter vivenciado isso em instituição financeira. Dentro de instituição financeira sempre existe uma guerra entre áreas de produto, áreas de clientes, áreas analíticas. E lançar um produto, evidentemente você tem toda a construção do produto e a publicação, né, a inauguração dele. Hoje, numa instituição data-driven, quando você está construindo o produto, você precisa criar os tubos e conexões. E os tubos e conexões não é só para identificar quanto eu vendi no produto, quanto o funil de vendas ali, quem acessou, quem clicou, quanto vendeu. Mas muito mais do que isso. Quem abandonou por trás, quem é o cliente que abandonou, quem é o cliente que contratou, quem é o cliente que achou, se ele está no menu tal, qual é a navegação dele, quanto chegou até ali, é criar toda uma camada, um colchão de dados que me permita entender esse produto e o cliente por trás dele, além, claro, das vendas, para que aí sim eu retroalimente esse produto. E aí de forma muito mais rápida do que a gente tinha antes. Então, nas casas em que eu vivenciei a gente colocar um marketplace, logo no início foi, quem são os meus parceiros? Eu coloco os meus parceiros. Com o tempo a gente foi vendo, agora eu tenho um grande ecossistema de parceiros. Mas quem eu ofereço primeiro? É gamer. Então, Play Store da PlayStation, Android Store, outras Steam, que é uma grande plataforma de jogos online. Então esse vem primeiro. Um gift em época de coisas que sejam relacionadas a games, a viagens, por exemplo, isso vem relacionado primeiro. Mas como identificamos? Por meio de perfil, por meio de consumo, por meio do consumo do cliente lá fora. Você sente os bancos, assim, agora que estão criando o marketplace, vindo também a monetização por meio de ads? Então, eles vão começar a cobrar por espaço para esses parceiros. Então, olha, se você quiser aparecer em primeiro, você vai ter que comprar para estar ali. Olha, isso já foi uma discussão em outras casas. Até agora eu não vi
Até agora eu não vi. Sabe por quê? Mas tem E eu fico feliz que essa discussão tenha caminhado para isso. Quando você está monetizando algo internamente embarcado, você está olhando, para mim, o que era a ótica das instituições financeiras lá atrás. Rentabilização. Quando você está usando os teus dados para entender e particularizar o cliente, o momento dele, e aí sim você proporciona isso dado o perfil dele, cara, no fim das contas, você ganha muito mais do que se você estivesse monetizando aquele espaço ali. Não vale, e felizmente o ecossistema como um todo caminhou para isso e tem evoluído cada vez mais nisso, não só em speech de cliente no centro, mas efetivamente no dia a dia, na experienciação, de falar assim, cara, se eu proporciono a melhor a experiência, eu tenho a principalidade do cliente e num conjunto eu ganho muito mais. Muito, muito mais. A retenção também. Na retenção. Porque hoje em dia, com a quantidade de player do mercado, e as pessoas conseguem migrar de um lugar para outro de uma maneira muito fácil e rápida. Sim. Então, elas vão ficar com aquele que elas realmente gostam. Então, a gente estava no começo da conversa. Eu tenho mais de, sei lá, acho que 10 apps. E eu uso a maioria deles. Mas, às vezes, eu fico irritada com algum problema que eu tive de, sei lá, experiência ou atendimento. Aí eu falo, não vou usar mais esse. Eu vou outro. E eu vou migrando. E isso é muito rápido. Então, eu acho que quando você foca em experiência, você entende o cliente, você consegue reter ele. E prestar muita atenção no que as pessoas estão conversando em redes sociais. Porque eu vejo que, por exemplo, muitas instituições, às vezes, negligenciam essas informações ou esses dados de redes sociais para desenvolver produtos. E eu não falo nem de tendência. Não, é do que as pessoas estão falando do produto mesmo, porque as pessoas gostam de botar a boca no trombone. Falam assim, olha, estou adorando a experiência, olha a plataforma. Elas gostam, elas fazem uma análise, mesmo que elas não sejam especialistas nisso. Como que você enxerga esse papel das redes sociais e das informações que as pessoas trazem como um pilar, do desenvolvimento de produto? A gente usa para algumas coisas. A primeira é atendimento. É fundamental hoje que para você ouvir o cliente, isso seja de fato o omnichannel. E as redes sociais, super importante para isso. Então, o segundo fator que a gente usa a gente consolida essas informações e entende a voz do cliente por trás. Isso reverbera, sim, aí nas squads de construção dos produtos. Então, também é bacana vivenciar hoje como a gente constrói as coisas em uma instituição financeira. Quanto de fato é bem mais horizontal, que você tem lá a pessoa responsável pelo produto, a pessoa responsável pelo cliente, os desenvolvedores de TI, sempre time de cyber, de dados, de UX. E aí eles são abastecidos com essas informações internas e abastecidos com as informações externas. E uma terceira coisa também que a gente usa muito a rede social é para entender melhor audiências. A gente tem o nosso CRM interno, né? Então, tudo ali que está faltado, oferta e relacionamento com o cliente. Mas a gente também tem o que a gente fala de mídia paga. É muito grande, esse mercado é muito grande. E ninguém gosta de ficar sendo bombardeado de coisa que não faz sentido para você. Então a gente olha muito rede social para identificar o que faz sentido para determinados perfis de pessoas. E veja, essa frase é super importante, porque aqui ela tem algumas mensagens por trás. Primeiro, ouvir o cliente. Segundo, entender perfis, para que você receba aquilo que efetivamente é do seu interesse. E quando eu falo entender perfis, eu não estou falando que eu vejo o que a Rachel fala, o que o Rafael fala, porque isso é privacidade. Então, a gente olha qual é o perfil da Rachel, qual é o perfil do Rafael. Supondo que a gente tenha mais ou menos os mesmos gostos e interesses, então, para aquelas pessoas que têm perfis assemelhados, eu direciono o que eu vou falar com aquela pessoa nas mídias pagas. Isso é legal, né? Porque até reduz custo. A gente está chegando ao fim. A gente falou de ética, personalização, tendência. Tem alguma coisa que você acha que ficou de fora, que você, queria falar isso aqui? Olha, não. Não, falamos... A gente falou de tudo. Segurança, governança, ética, cara, mercado, personalização. novas tecnologias e personalização. Legal.
Pessoal, quero agradecer o Rafael aqui com a gente. Agradecer a vocês por estarem acompanhando. E é isso. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do About Data, o podcast oficial do Zorro Analytics.